nossa aula com a independência da América Espanhola. Bom, nós vimos na unidade passada que os Estados Unidos ou as 13 colônias elas vão conseguir se emancipar em relação à sua metrópole, que era a Inglaterra. O que isso quer dizer? Nós vamos entender tudo agora. Como que a independência dos Estados Unidos influencia a independência da América Espanhola. Ok, mas para isso a gente precisa entender toda a formação política, administrativa e social da América Espanhola. Ou seja, os países que vão ser conquistados pela América Espanhola, pelos espanhóis. Sociedade, nós vamos ter os chapetones, que eram os espanhóis nascidos na Espanha, assim propriamente dito, eram os nascidos na Espanha. Os crioulos, que eram os nascidos na América Espanhola, filhos de espanhóis, mas tinham nascido aqui, nasceram na América Espanhola. Mestiços, que eram espanhóis se relacionando com indígenas, então era essa miscigenação, eram filhos de um indígena com um espanhol. Os indígenas locais, os nativos, os africanos escravizados. Então, essa é a pirâmide social. As instituições mais poderosas da administração da América Espanhola vão ser, então, a Casa das Índias, que essa era a instituição mais poderosa, porque ela tinha o poder de nomear funcionários e além de administrar todos os 3 setores, legislativo, judiciário e executivo. Ou seja, administra, executa, cria leis e julga com essas leis. Tinha uma ligação também direta com o rei. Então, era como se o rei estivesse sentado no meio e eles do lado estivessem do rei. Então, essa era a Casa das Índias, era a instituição mais poderosa. Nós temos também a Casa da Contratação, que era para garantir o comércio, colônia, metrópole, e regulamentar, administrar o comércio, administrar o que vendia, o que se comprava, saber quanto cada um ganhava, para se poder cobrar os impostos. Então, a Casa de Contratação tinha a função de administrar o comércio e de e de cobrar os impostos. Temos também as audiências, que é a instituição mais poderosa dentro do judiciário, que era que julgava com essas leis. Nós temos também o cabido. O cabido, então, gente, vai ser como se fossem as câmaras municipais que a gente tem hoje. Eram formadas pela elite local, ou seja, muito da população crioula, que era a elite local. E temos as missões jesuítas, ou aldeamentos, que eram aldeamentos indígenas forçados por padres jesuítas. Então, os padres jesuítas obrigavam esses indígenas a ficar em determinado local e os catequizavam, mudando seu nome, sua língua, suas vestimentas, para que eles se adequassem ao modelo espanhol. Os países que pertencem à América Espanhola são Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela. Esses são os países. Não dá pra continuar desse jeito. Englobam. Eu sou crioulo, com muita honra. Da América Espanhola. Meus pais são espanhóis, mas eu nasci aqui, na colônia. Eu é que sei administrar minha terra. Mas foi sempre assim. Os peninsulares, porque nasceram na Espanha, têm preferência para ocupar cargos públicos, ganham privilégios comerciais. Nós, os crioulos, ficamos para trás. Mas isso vai acabar. Nem que a gente tenha que fazer a guerra. Vamos lá. Organização política. Nós vamos ter vice-reinados. Então, um vice-reinado ele é governado por um vice-rei. Então, o que é um vice-rei? Nós temos um rei aonde? Lá na Espanha. Esse rei, ele que governa tudo. Então, se o rei de lá, que está na Espanha, não pode estar na América Espanhola, ele faz o quê? Ele nomeia um vice-rei, que é um administrador que vai governar no lugar dele na América Espanhola. Então, ele está ali do lado do rei e ele é o seu vice-rei. Ele é um rei que governa por outro rei. Representa o rei na colônia. Basicamente isso. Capitanias gerais eram territórios que não tinham valor econômico, que não tinham muito interesse
econômico e sim militar. Então, as capitanias gerais elas tinham a intenção de serem fortificações da Espanha na América Espanhola. Ou seja, a gente tem então aqui a conjuntura hispânica antes dessa independência. Então, o que vai motivar? Quais são as causas e se de fato elas vão ocorrer? Vamos lá, conjuntura, economia extremamente dependente. Então, a Espanha ela dependia de todas as suas colônias. E isso é um problema. Isso é outro problema que Portugal também vai ter. Portugal também vai depender bastante do Brasil. Vai chegar um momento que eles cogitam vir morar no Brasil e esquecer o reino de Portugal, toda a família real. Aqui nós estamos falando praticamente a mesma coisa, mas nós não ouvimos falar da família real vindo embora para a Espanha. Então, eles tinham a Espanha economicamente das suas colônias, ou seja, elas não produziam nada, não tinham um comércio forte igual às suas colônias, elas só visavam enriquecer. Então, perder essas colônias faria a Espanha entrar em uma crise. Prática dos monopólios. Então, nós temos aí então a figura do pacto colonial, que é o quê? Colônia só pode comprar e vender para metrópole. E pelo preço que a metrópole quer. Isso visa o quê? Só o enriquecimento da metrópole. Por exemplo, vamos supor que a Espanha produz café e o café eles vendem para a Espanha por 50 centavos um pacote. A Espanha ela vende a R$50 para a Inglaterra. Então percebam, a América Espanhola ela vende a mercadoria, a colônia vende a mercadoria para a metrópole, que é a Espanha, e a metrópole vende para o resto do mundo com o valor que ela quer, um valor muito mais alto. Então era uma forma de enriquecer a metrópole, enriquecer a Espanha. Quem é a colônia que a gente está falando? América Espanhola e todos os países que vocês já ouviram aí. E a metrópole é a Espanha. Conflitos sociais. Então a gente vai ter aqui os chapetones brigando com os crioulos. Por que eles estão brigando se são grupos de fato privilegiados? Os chapetones, eles são, por serem de sangue espanhol, eles vão ser mais privilegiados pela nobreza, pela realeza, pelo rei. Diferente dos crioulos, que não vão ser tão beneficiados quanto os chapotecas. Então, o que vai acontecer? Os chapotecas eles vão lutar para garantir, manter esse sistema colonial, para garantir o monopólio, para garantir o pacto colonial. Os chapetones vão lutar para isso, para manter todo aquele sistema, porque eles enriqueciam com aquilo. E os crioulos vão lutar justamente para o contrário, para que se acabe isso, porque eles eram uma elite local. Pense em uma burguesia. Então, pense no crioulos como uma burguesia. A burguesia, então, ela vai querer lutar para se livrar do rei. Então ela quer independência. Então era isso que os crioulos queriam. Então, chapetones queriam manter o sistema. Crioulos queriam acabar com o sistema. Crise do sistema colonial. Nós vamos ter o iluminismo, ou seja, o conjunto de ideias iluministas que surge nesse período de liberdade, igualdade, fraternidade, que a França também dissemina, vai trazer a ideia de, por exemplo, vamos acabar com o regime absolutista, vamos tirar o rei do poder e administrar nós mesmos. Então isso era algo bom, porque tirando o rei, diminui seus impostos. E olha lá se não acabar com esse imposto. A Revolução Industrial, que é precursora, a Inglaterra vai ser precursora, então nós temos a figura da Inglaterra disseminando a industrialização pelo mundo e motivando as revoluções. Então nós temos aqui uma independência muito pautada em busca de se industrializar em novos mercados consumidores, independência dos Estados Unidos. Então o que a gente falou lá no início do vídeo é a independência dos Estados Unidos. Por ser a Inglaterra um país muito poderoso, por ser pela América inglesa, está muito próximo da América espanhola e tem muito da administração similar, eles vão se espelhar na independência dos Estados Unidos e vão tentar fazer algo muito parecido. Bom, eles vai ter alianças, vai ter vários outros países interessados nessa independência, é importante a gente lembrar isso. Não vai ser só porque os crioulos queriam ou porque a grande maioria de mestiços, indígenas e africanos escravizados queriam aderir a esse sistema novo. Lembrando que não são todos, a gente está ouvindo muito falar dos crioulos, que eram o que? A elite local. Então, mais uma vez, a gente tem o quê? Uma elite, uma burguesia dominando as independências. No Brasil vai ser da mesma forma. A gente não está ouvindo falar os mestiços, a gente não está ouvindo falar sobre os indígenas e os africanos escravizados escolhidos. Então, é muitos crioulos. Então, isso não beneficiaria todos, mas beneficiaria a maioria dos países capitalistas. Ok?
Bom, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Até a próxima.